Quem vos fala é a irmã em Cristo Elaine, venho trazendo mais uma palavra de edificação e hoje eu quero contar uma experiência que eu tive alguns anos atrás, porque nós temos que ser testemunha viva e exortar o nome do Senhor Jesus em todas as situações. Tudo o que vivemos tem um propósito bem preciso e específico. A nossa vida não é por acaso e tudo o que vivemos devemos fazer dela um instrumento de edificação. Amém? Irmãos, alguns anos atrás, quando eu estive no Brasil, então eu fui visitar uma igreja, né? Para que os irmãos saibam, eu fui batizada no Brasil, mas atualmente eu não estou no Brasil. Então, irmãos, eu fui na igreja da minha avó batizada, uma igreja pequenininha, com pouco membros, mas uma igreja cheia da unção de Deus. Então, eu fui forjada em uma igreja aonde o fogo cai, aonde a unção é grande, porque hoje em dia temos visto as igrejas alargando as portas. Enquanto a porta das igrejas estiver estreita, ela está pelo caminho certo. Mas esse não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é que naquele período que eu estive no Brasil, eu fui muito usada por Deus ali. Um certo dia, a minha filha estava com febre e eu falei, hoje eu não vou para a igreja. Eu vou cuidar da minha filhinha hoje, para você ver como Deus é tremendo. Ali, eu fiquei em casa e do lado da minha casa tem uma igreja. Só que aquela igreja, irmãos, é uma igreja que vive o evangelho de qualquer maneira, né? É uma igreja aonde ela não funciona como deveria. Abre quando quer, não prega a palavra todos os dias. Os membros da igreja vivem uma vida de qualquer maneira. Então, eu aquele dia vi que tinha culto ali. Então, eu dobrei os meus joelhos, eu falei comigo mesmo, já que hoje eu não vou na minha igreja, eu vou orar ao Senhor de casa. Então, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E o Espírito Santo me disse, levanta-te, prepara, porque aqueles que eu chamei para a batalha, eles não podem se acomodar. Vá na igreja canto. E ali eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, mas como? Aquela igreja, eu sei, eu conheço, eu vejo, aquela igreja não é uma igreja que vive como em santificação como agrada ao Senhor. E o Senhor me disse, minha serva, você ainda não entendeu? Eu não te chamei para que você aponta o erro das pessoas e os erros das igrejas, mas eu te chamei para ser canal de edificação. Eu te chamei para que você possa ter a iniciativa de levar a palavra de transformação. Você não entendeu que aonde eu te enviar você irá e o que eu disser faça tu farás. Eu levantei do jeito que eu estava. Não troquei de roupa, do jeito que eu estava, com chinelinho havaiano, e para honra e glória do Senhor eu levantei, dei o remedinho da minha filha e fui naquela igreja. Falei para o meu esposo, cuida da minha filha que eu estou indo aqui do lado. E fui. Irmãos, eu nunca me senti tão cheia da unção como eu estava naquele dia. Aquele dia eu estava tão cheia, a unção estava tão grande que eu podia transbordar. Quando eu entrei naquela igreja, tinha pouquíssimas pessoas. Eu sentei, o culto já tinha começado e eu sentia, irmãos, uma unção tão poderosa. E do meu lado eu sentia uma presença muito forte, uma presença muito intensa. E o Espírito Santo, enquanto eu estava sentada, dizia assim comigo,
Ah, minha serva, você não pode imaginar o que eu hei de fazer através de ti. Sentei ali na minha simplicidade, chinelinho havaiano, cabelo meio despatifado, sabe? Tava simples, não tinha me arrumado para ir para aquele culto. As pessoas me olhavam e elas me julgavam com os olhares. Aleluia! Elas não sabendo que ali Deus tinha enviado uma serva cheia da unção. Por isso devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado em julgar o nosso próximo, porque talvez do teu lado possa estar uma pessoa ali representando a vontade de Deus e você ali pode rejeitar a sua bênção. Então, ali aquela senhora, a esposa do pastor, disse que eles davam oportunidade e eles davam oportunidade para as pessoas que quisessem dar uma palavra. Eu acolhi a oportunidade e ministrei uma palavra muito simples, mas com grande significado. E eu ministrei a palavra e a mensagem que eu levei naquele dia foi a mensagem de Davi. Foi quando Davi pecou contra Deus e fez o que o Senhor reprova. Mas a mensagem que eu levei foi a mensagem aonde Natan tinha que acusar o pecado de Davi. Até então eu não tinha entendido porque o Espírito Santo tinha colocado aquela ministração no meu coração. E o Espírito Santo me dizia essa mensagem. Então eu ministrei aquela palavra e ali eu falava àquela igreja que até mesmo Natan, para entregar a mensagem de arrependimento a Davi, ele teve que ter cuidado, porque Davi era o rei. Davi tinha poder e autoridade em suas mãos. E uma só mensagem errada, Davi podia mandar matar Natan. Então Davi ali estava em qualidade de rei de autoridade. Mentre Natan era um profeta que levava as profecias de Deus. Embora Davi sabia que Natan era um homem cheio da unção, autoridade terrena, era ele que tinha. Então eu pregava aquela palavra de arrependimento, aonde Natan se aproximava de Davi e dizia a Davi a história do homem rico e do homem pobre. Então eu levei aquela palavra àqueles irmãos com muita simplicidade. Fiz compreender o pecado daquele povo, porque aquele povo estava em pecado, porque o Espírito Santo me havia revelado. Então eu sentei ali e comecei a ouvir um jovem muito simples que dava uma palavra, um testemunho de vida sua. Então o Espírito Santo, ali eu nunca tive sentido tanta unção, os meus olhos foram abertos espiritualmente. E o Espírito Santo me dizia, tá vendo aquele jovem ali? Aquele jovem ali é um verdadeiro adorador. Aquele jovem tão simples e na sua simplicidade, ele adorava o Senhor com tanta potência, com tanta unção. E ali o Espírito Santo me dizia, ele é um verdadeiro adorador. Eu vou tirar ele dessa igreja, porque aqui não é o seu lugar. Então ali levantou uma mulher que ela falava com muita autoridade. Ela começou a falar da sua história, do seu testemunho. Eu não entendi exatamente porque aquela mulher não conhecia. Mas ao quanto parecia, ela tinha uma enfermidade. E quando eu sentei ali, o Espírito Santo começava a me dizer no meu coração, eu te trouxe aqui para que você possa entregar uma bênção. Mas essa bênção vai depender da unção e da fé daquela pessoa. Eu ainda não tinha entendido nada. Ali houve uma batalha espiritual muito grande. E eu podia sentir essa unção e essa batalha intensamente. Um pastor em cima do púlpito suava. E eu podia ver o suor que escorria. Ele me fixava, me olhava de uma forma muito estranha.
Então, ali eu podia sentir uma batalha tremenda. Entrou um mendigo, parecia um mendigo aquele homem, com as pernas cheias de feridas e de enfermidade. Aquele homem estava barbudo, com o cabelo comprido, e ele sentou do meu lado. No meu coração me veio uma compaixão muito grande por aquele homem, e o Espírito Santo me disse: não se deixa enganar, porque muitos anjos visitaram a terra sem que os homens o soubessem. Ali eu compreendi que aquele homem, aquele mendigo, era um anjo de Deus. Aquele homem que ninguém deu nada por ele, ninguém deu importância a ele, mas eu sabia quem ele era. Eu sabia, porque o Espírito Santo me disse: você não está só nessa noite. Tem um anjo do Senhor ao teu lado. Eu vi as pernas daquele homem cheias de chagas e feridas. E ali eu continuei. Aquela mulher falava com muita autoridade. Ela tinha muita autoridade e falava com muita unção. Só que o Espírito Santo, enquanto ela ministrava, dizia no meu coração: a soberba. Aleluia. E ela me olhava com o olho como um desafio, como se ela quisesse me dizer que a pregação dela era melhor do que a minha, como se ela quisesse me dizer que ela tinha mais autoridade que eu em falar. E era verdade, ela falava com muita autoridade. Só que Deus não estava procurando autoridade, porque quem dá autoridade é Deus, mas Deus vê a humildade. Ela tinha muita arrogância e muita prepotência, e podia ver, ela falava com desafio, ela desafiava e ela se sentia muito importante. E eu ali estava na minha simplicidade, sentada. Ela me olhava dos pés à cabeça, mas ela não sabia com quem ela estava falando. Ela estava falando com a serva de Deus, uma mulher que tinha saído da Itália e que estava no Brasil em uma simples igrejinha, porque o Senhor me mandou ir ali. Eu não estava entendendo o que o Senhor queria, mas eu obedeci, eu fiz o que o Senhor tinha me pedido. Chegando ali, falei da palavra do Senhor, e no final do culto, o Espírito Santo disse no meu coração: aproxima daquela mulher, e se ela assim for humilde, eu irei curar ela. E ali eu via que ela falava com os irmãos que ela tinha um câncer. Então, quando eu me aproximei daquela irmã, eu falei prazer. E quando eu queria conversar com ela e entregar a ela o que o Espírito Santo me havia dito, que era cura, o Espírito Santo naquele dia me enviou ali para levar cura àquela mulher. E através de mim, Deus iria curar ela. Então, quando eu me aproximei dela, aquela mulher me ignorou. Ela me ignorou. Ela se virou. Eu me emociono, porque a soberba dos corações das pessoas é grande, e muitas das vezes ela perde a bênção que Deus tem para ela por causa da arrogância. Eu me aproximei dela com muita humildade e simplicidade, falei para ela que eu queria entregar a ela o que o Espírito Santo me havia pedido. Aquela mulher me ignorou. Ela virou as costas, entrou dentro do seu carro e foi embora. Aquele mendigo estava sentado, olhando para mim, sentado na calçada da igreja, porque ele tinha entrado e ele tinha ouvido, ele estava do meu lado. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e eu pude ver nos olhos daquele homem o anjo de Deus. E aí o Espírito Santo começou a me dizer assim: ela perdeu a sua cor, mas você veio aqui por um propósito. Então, no dia seguinte, eu fui para a minha igreja. E quando eu cheguei na minha igreja, o Espírito Santo de Deus me disse: testemunha o que você testemunha, tudo o que aconteceu naquela igreja.
Então eu pedi oportunidade e comecei a testemunhar o que havia acontecido um dia antes. Os membros da igreja começaram a me olhar com os olhares estranhos, porque a minha igreja é conservadora e elas não aceitam que os seus membros vão em outras igrejas. Então os olhares eram os olhares de reprovação. Eu ali em humilhação diante de Deus, eu tinha me consagrado, eu tinha me preparado, e humilhação diante de Deus, eu comecei a pedir discernimento. Então testemunhei tudo o que havia acontecido um dia antes, e o que aconteceu me deixou mais triste. O Senhor abriu os meus olhos espiritual e me mostrou o coração da igreja. E os corações da igreja, ninguém acreditava no que eu dizia. E sobreveio uma tristeza muito grande no meu coração. Então eu terminei de dar o meu testemunho do que havia acontecido um dia antes, e eu sentei no meu banco e eu fiquei ali com o coração muito angustiado e apertado e triste. Eu fiquei triste, em espírito falava com Deus. Enquanto eu falava ao Senhor, o Senhor me dizia assim no espírito: creram em mim? Eu disse não. Ele disse: me perseguiram? Eu disse sim. E ele disse: assim como não creram em mim, não crerão em ti. Assim como eu fui perseguidado, tu também serás. Mas contudo tenha bom ânimo, porque eu sou na tua vida. Eu sou contigo. E através de ti eu farei grandes coisas. E quando o Senhor me havia mostrado o coração da igreja, somente 2 pessoas creram em mim. 2. Dentro da igreja, só 2 pessoas creram em mim. Então eu fiquei ali em espírito falando com Deus. Eu fiquei em espírito falando com Deus. E eu dizia: Senhor, como é que eu vou entregar a tua palavra, se nem mesmo como é que eu vou ser usada para fazer a obra, se nem mesmo os membros da minha igreja creram em mim? O Senhor me disse: eu não unjo cabeça errada e não escolho ser errado. Tu ainda não entendeste, minha serva, que eu te levei ali por um motivo e por um propósito. Algum tempo atrás, eu falei com a irmã da minha igreja e eu disse a ela que Deus estava levantando muitos jovens naquela igreja. Então a irmã disse: sim, é verdade, tanto que um jovem já se converteu. Então aquela irmã me mandou alguns vídeos da igreja. E quando eu estava vendo o vídeo do culto, porque eu não estou no Brasil, eu vi o mesmo jovem que eu tinha visto naquela igreja. Quando o Senhor me disse de ir ali, eu vi aquele jovem na igreja aonde eu congregava. Então o Senhor me levou ali por um motivo. Eu ainda não disse isso para a irmã, que aquele jovem que eu vi na foto, no vídeo, é o mesmo jovem que eu tinha visto na igreja onde eu tinha ido naquela noite que minha filha estava doente. Mas assim que eu chegar no Brasil, eu vou dar mais uma vez, eu vou relembrar mais uma vez aos irmãos de tudo o que aconteceu. E vou também contar aos irmãos, dar o testemunho aos irmãos de que o Senhor havia me mostrado o coração da igreja. Porque naquela noite o Espírito Santo disse: não fale a eles que eu mostrei o coração da igreja a ti. Porque um dia você vai voltar e vai contar a eles realmente o meu propósito, o que eu fiz naquela noite. Aleluia. Foi uma experiência que me marcou muito,
porque eu nunca pude sentir uma batalha tão de perto como eu senti naquele dia. Tenho experiência com libertação, já lidei com opressões, já lidei com possessões, mas nada se compara àquela experiência. Uma experiência tão simples, mas que cresceu a minha fé, que me fez tornar o que eu sou hoje, porque ali de perto eu pude contemplar o poder de Deus. Eu pude contemplar um poder e uma unção tão extraordinária que ninguém pode imaginar, pensar ou ver. Só mesmo aquele que sente pode sentir como Deus atua e como Deus age. Eu quis contar essa experiência porque essa experiência marcou a minha vida espiritual. Essa experiência marcou muito a minha fé. Hoje eu contemplo a Deus pelo Espírito e não sou tuvaluto nada. Qualquer coisa que eu vivo na presença de Deus, eu sei que tem um propósito, porque Deus não age de qualquer maneira. Tudo tem um motivo. Aleluia. Eu espero que essa testemunhança, né, de uma experiência tão extraordinária possa servir de edificação para alguém, possa servir para renovar a tua fé, pode servir para fazer com que você cresça espiritualmente, porque Deus atua com um propósito. E se o Espírito Santo colocou no meu coração de dar o testemunho dessa experiência, é porque eu creio pela fé que essa experiência irá edificar alguém. Deus seja louvado.